Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. Esse livro é lançamento da Thomas Nelson, sobre as pesquisas mais recentes do Jesus histórico. Lembrando que na metade do século XIX para cá, muita coisa, muito material foi escrito sobre o Jesus histórico. E vocês precisam entender. Aí alguém fala, mas o que é isso? Né? O Jesus histórico, o que tem a ver? Porque os estudiosos, os acadêmicos, dividem, né? Uma coisa é o Jesus da fé, é o Jesus como Deus, tá? Jesus como divindade, isso é uma coisa. Outra coisa é o Jesus histórico, que vai trabalhar o ser humano Jesus, como ele viveu, o que ele fazia, o que ele era, a sua religião, tá? Que língua ele falava, enfim. Então eles vão atrás do Jesus humano, não do Jesus divino. É isso. Aqui estou aqui dando uma síntese, que é o Jesus histórico. Tem aquele famoso livro do Albert Schweitzer, Em Busca do Jesus Histórico, que é um clássico, né? Que é um clássico. Então, os acadêmicos não trabalham com fé, tá? A maioria deles não trabalha mais em pesquisas no Novo Testamento, usando os evangelhos como pano de fundo, tá? E assim sucessivamente. E aqui nesse livro só tem acadêmico ortodoxo, tá? O Jesus histórico, critérios e contextos no estudo das origens cristãs. O prefácio é de N.T. Wright e os editores é Darrell Book e J. Ed Komozelski. E aqui tem vários estudiosos aqui, a lista é grande. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó, a lista aqui. A lista é gigantesca. Paul Anderson, Michael Beard, Greg Bloomberg, Robert Bullman, Gene Brown, Paul Rhodes, Ed, Greg Evans, Larry Hurtado, Greg Kinner, Michael Lincona, Robert McKeever, Scott McKnight, Michael Metz, Greg Monet, Nicholas Perry, Darlene Sear, Beth Shepard, Benjamin Santan, Daniel B. Wallace. Todos eles participam desse livro aqui, comentando, falando de um capítulo, trabalhando sobre o Jesus histórico, tá? Que as pesquisas mais recentes têm trazido. Uma coisa é fato. Poucos estudiosos, poucos mesmo, tá? Uma minoria fala que Jesus não existiu. Mas a maioria deles, céticos, ateus, agnósticos, enfim, afirmam de fato que Jesus existiu, porque tem vários livros, várias literaturas não cristãs, como pensadores romanos, que cita Jesus. Né? Uma das fontes mais confiáveis é Flávio Joséfo, que não era cristão. Tá? Não era cristão. Então Jesus existiu, isso é o fato. Agora a questão é se ele era Deus. Tá? Nós cremos que sim, nós somos cristãos, ortodoxos, cremos que Jesus era divino. Quem trabalha esse aspecto do Jesus histórico não trabalha com esse viés, gente. Tá? Vai trabalhar com o ser humano Jesus. Então, a Thomas Nelson lançou esse livro. Olha que capa maravilhosa, foi lançado no ano passado. Tá? E eu fiquei impressionado. E olha só o sumário, vou mostrar o sumário para vocês. Olha só, Jesus histórico. Aqui ele fala, ó, interessante aqui, ó. O Jesus histórico não é um Jesus diferente do Jesus real ou verdadeiro que viveu e morreu no primeiro século. Não importa muito se nos referimos a uma representação moderna sobre Jesus, como Jesus historiográfico, ou uma reconstrução histórica de Jesus, ou um retrato histórico de Jesus. No entanto, não devemos usar o termo Jesus histórico para nos referir a essas representações. Há um Jesus histórico, o homem do primeiro século, Jesus de Nazaré, e muitas apresentações históricas sobre Jesus. Você vai ler muitos materiais aí, como Jesse Agers,
César Verne foi um grande erudito, principalmente nesse aspecto de Jesus. Escreveu muitos livros sobre Jesus. Você pega John Dominique Crossan, citei aqui já o Albert Schweitzer e outros, né? Que tem vários materiais aí sobre o Jesus histórico. Deixa eu correr aqui, tá? Vamos lá. Aqui é o sumário. O sumário é espetacular. Vocês verão agora. Começa com o prefácio do N.T. Wright e as abreviaturas, né? Aí o livro é dividido em partes. São 4 partes. A primeira parte vai tratar sobre o valor dos estudos históricos sobre o Novo Testamento. Tudo pesquisa atual, tá? O valor dos estudos históricos sobre o Novo Testamento, porque é a fonte que nós temos sobre Jesus. O capítulo 1, quem comenta aqui é o Robert Mollman Jr. e J. Ed Komolzelski. Nome difícil, né? Que eles vão trabalhar o Jesus histórico e a igreja bíblica. Por que essa busca é importante? Capítulo 2. O Jesus histórico na recente erudição evangélica. Greg Blumberg, que é doutor em Novo Testamento, com ênfase nas parábolas de Lucas e em Atos, né? Inclusive já apresentei materiais dele aqui para vocês. E Darlene Seal. Tudo aqui é doutor, gente. Todos têm doutorado. Todos têm doutorado. São só especialistas falando. Então, Greg Blumberg e Darlene Seal vai falar sobre Jesus histórico na recente erudição evangélica. Capítulo 3. A negligenciada descontinuidade entre a antiga crítica da forma e a nova busca com referência à última ceia. Michael Metz. Parte 2. Os evangelhos e o Jesus histórico vai tratar. O que os evangelhos traz de subsídio sobre o Jesus histórico, sobre o homem Jesus. O Daniel B. Wallace, que é um doutor em crítica textual, né, um dos maiores do mundo, que é crítica textual e o critério de constrangimento, ele vai tratar sobre isso. Capítulo 5, memória coletiva e a confiabilidade das tradições evangélicas. Robert McKeever. 6. A historicidade da primitiva tradição oral sobre Jesus. Reflexões sobre as guerras de confiabilidade, de Paul Rhodes Ed. Capítulo 7. Reconstruindo os fariseus históricos. Tá? Quem de fato eram os fariseus? Ali nos evangelhos. O evangelho de Mateus tem alguma contribuição a dar? Giannini Brown, que comenta e escreve esse capítulo, né? Capítulo 8. História alternativa e o Sermão do Monte. Novas trajetórias de pesquisa. Beth Shepard. Tem gente que nega que o Sermão do Monte não foi de Jesus. Ele nunca pregou aquilo. Mas ali foi criado, foi inventado, né? Uma coisa que não tem nada a ver. Para tentar tirar o peso, né, das palavras de Jesus. Capítulo 9. Um caso a ser testado. As observações de Jesus diante do sinédrio. Blasfêmia ou esperança da exaltação? Que comenta aqui é Derry Book. 10. O Projeto João. Jesus e História e a quarta busca por Jesus. Paul Anderson. Aqui tem os apêndices. Apêndice 1. Livros resultantes diretamente do Projeto João. Jesus e História. Apêndice 2. Jesus em perspectiva biótica. Capítulo 11. O sepultamento de Jesus. Arqueologia, autenticidade e história. Porque se você prova que Jesus não ressuscitou, todo o cristianismo cai, desmorona. Tá? Essa é a nossa base da fé. Capítulo 12. A ressurreição de Jesus, o realismo e o papel dos critérios de autenticidade. Michael Licona. Parte 3. O livro de Atos e as origens cristãs. Capítulo 3 aqui, ó. Memória social em Atos. Que comenta é Michael Bird e Ben Santon. Atos. História ou ficção. Greg Kinner.
Lembrando que Greg Kinnear tem um comentário de 4.000 páginas, né, sobre Atos. Eu não sei quando vai ser publicado, né, aqui no Brasil. Greg Kinnear é um dos maiores doutores, né, escreveu o comentário histórico-cultural da Bíblia do Novo Testamento, que é espetacular. Parte 4. Respostas e reflexões. Uma resposta de Larry Hurtado, já falecido, historiador da igreja, doutor em história da igreja, né? Ele vai comentar aqui. Capítulo 16. O Jesus histórico e o testemunho. O problema não é o método, mas os resultados, de Scott McKnight. Aqui, ó. Jesus, ceticismo e o problema da história. A conversa continua, de Nicholas Perry. E aqui tem sobre os editores, os colaboradores, índice das escrituras, índice de assuntos e índice de autores. Esse índice aqui de assuntos é interessante. Na página 438, deixa eu pegar aqui, 438. Eles acertaram aqui em cheio, viu? Aqui, ó, índice de assuntos. Você vem nesse índice de assuntos, aí você quer saber sobre o agnosticismo. Você vai na página 288. Eu quero saber sobre a apologética. Tá aqui as páginas, ó. Tá? Apóstolos, Atos de Pilatos, blasfêmia, acusação, Rudolf Bultmann, busca histórica de Jesus, busca por Jesus. Aí você vem aqui, tá? Do que você quer saber e você vai na página que vai estar falando sobre o assunto que você quer ler, tá? Isso aqui é um índice de assuntos. Deixa eu pegar aqui uma parte para ler que eu achei muito interessante, né? Vou pegar aqui o capítulo. Vamos lá. Vou pegar Atos aqui, ó. Do Greg Kinnear. Atos, história ou ficção? Tá? Página 368. 368. Vamos lá. Esse capítulo, como todo livro, é importantíssimo, tá? 368. Aqui, ó. Capítulo 14. Atos, história ou ficção? Greg Kinnear. Ele dá uma introdução aqui, tá? E ele vem aqui, ó. Lucas viajou com Paulo. Porque você lê Atos, quem escreveu foi Lucas, você vê que há alguém ali juntamente com Paulo. E fomos para tal lugar, e saímos para tal lugar, e passamos em tal lugar. Tá? Alguém que estava andando com Paulo estava escrevendo tudo. Então parece que o escritor de Atos, que é Lucas, estava presente nas viagens de Paulo, porque ele relatou com uma precisão enorme. Outros vão falar que Lucas não viajou com Paulo, mas que Paulo deu informações das suas viagens, né? Mas você percebe os detalhes minuciosos de um historiador, mostrando que ele estava presente. Então vamos lá. Aqui. Atos com frequência usa a primeira pessoa do plural, que é nós. Inclusive em quase toda a quarta parte final do livro. Então, quando fala nós fomos, nós viajamos, nós chegamos, mostrando que Lucas, o escritor, estava presente. Então, ele não ouviu de Paulo, ele estava presente juntamente com Paulo. Embora a opinião não seja unânime, a maioria dos estudiosos entende que o material nós, em Atos, deriva de uma testemunha ocular. E lembrando que aqui, ó, tem as várias notas de rodapé que são excelentes, tá? As notas de rodapé fantásticas desse livro aqui, ó. Aqui, ó, Greg Kinnear, Atos. Comentário exegético dele, volume 4. Espero que um dia venha publicar essa obra, né? Porque 4.000 páginas, são 4 volumes que ele escreveu sobre Atos. Então é um comentário pesado, exaustivo e exegético. As melhores obras, gente, ainda não foram traduzidas para o português. Infelizmente. Infelizmente. Então ele comenta aqui no seu comentário de Atos. Ele continua. Deixa eu aproximar mais. Pronto. Aqui, ó. Isso explica porque essa parte constitui um material
mais detalhado em Atos. Sobre a datação crítica mais comum de Lucas Atos, no ano 70, no ano 90 depois de Cristo, a maior parte da narrativa de Lucas pertence ao período da memória viva, geralmente estimada entre 60 e 80 anos. O material nosso poderia ser mais antigo, mas se foi escrito ao mesmo tempo que o restante de Atos, o que acredito, diz o Equina, a maior parte vem de apenas 10 a 30 anos após os eventos finais. Tá. E continua aqui, ó. Há boas razões para acreditar que Lucas mesmo foi o autor desse material. Alguns duvidam que o companheiro de viagem de Paulo tenha escrito Atos, observando que o pensamento do autor difere do de Paulo. No entanto, é de esperar que os pensamentos de ambos sejam diferentes. Ninguém supõe que Paulo tenha escrito Atos. Além disso, os maiores contrastes não são entre Lucas e Paulo, mas entre Lucas e alguns antigos biógrafos em Atos, tá? Especialmente no início do Império. Os biógrafos escreviam de maneira historiográfica, enquanto a historiografia frequentemente se concentrava nos personagens principais de maneira biográfica. Uma significativa maioria dos estudiosos entende Atos como uma monografia histórica. O segundo ponto de vista mais comum, que é significativamente menos comum, considera Atos uma narrativa biográfica de sucessão envolvendo os sucessores de Jesus, como Pedro e Paulo. Afirmações de que Atos era um épico em prosa, um gênero que na prática é inexistente, uma vez que os épicos eram normalmente poéticos, ou um romance, são opiniões menos comuns. Biografia era um gênero primariamente histórico, e tratar Atos como biografia ou como história significa que Lucas baseou sua narrativa em informações anteriores. É claro que romances e histórias são obras do tipo narrativo, portanto ambos permanecem úteis para comparações literárias, mas Atos não é um romance. Em suas últimas obras publicadas, Richard Pervo, mais frequentemente associado ao entendimento de que o segundo texto de Lucas é um romance, concordou que Atos é uma historiografia antiga e não um romance. Infelizmente, ele estendeu a definição de história para incluir romances históricos. Interessante, né? E aqui sempre as notas de rodapé. Tá. Aqui, ó, também ele vai arrebentar, que ele vai tratar sobre o prefácio de Lucas, né? O prefácio de Lucas, capítulo 1, de 1 a 4. Olha o que ele vai falar aqui, ó. O prefácio de Lucas trata de um tópico histórico, os fatos que se cumpriram entre nós. Como está em Lucas, capítulo 1, versículo 1. Ele também usa muito vocabulário que é comumente encontrado nos prefácios de outras narrativas antigas. Lucas, portanto, convida seu público a esperar que o assunto seja tratado de modo histórico. Né? Interessante aqui, ó. Aí ele vai tratando, tá? Lucas, ele era um pesquisador, ele foi atrás das pessoas que conviveram com Jesus, que andaram com Jesus, né? Ele conheceu os apóstolos, então ele pegou informação de Pedro, pegou informação de João, né? Tiago, porque ele conviveu com os apóstolos, com certeza, com Maria, Maria Madalena, e as pessoas contaram as histórias e eles escreveram, tá? E ele foi compilando o seu evangelho. Então, ele foi atrás dessas pessoas para saber sobre Jesus. O caráter da historiografia antiga, tá? Que sempre tem as notas de rodapé. Vamos lá. Então, avaliando graus de confiabilidade histórica. Então, alguém pode pensar, mas é um livro religioso. Não, é um livro de estudiosos, eruditos, ortodoxos, em Novo Testamento, em relação também ao Jesus histórico, que vai trabalhar, tá, o academicismo. São acadêmicos para defender o ponto de vista da historicidade dos evangelhos, de Atos e de Jesus, ponto final. Que eles não trabalharam uma figura mítica, uma figura que nunca existiu, mas alguém que existiu, morreu
foi crucificado, foi para a tumba e as evidências apontam para a sua ressurreição, que é Cristo, tá? Aqui, ó, cor, local acurada, tá? Eventos em Atos, tá? Vai mostrar aqui, ó. Ó, Joséfo, na sua obra Antiguidades Judaicas, né? Ó, que ele fala aqui, ó. Agripa estava em Cesareia nessa ocasião. Aí ele vai comparar com Atos 19 a 12, 19 a 23. Agripa estava em Cesareia nessa ocasião, corroborando com Joséfo, né? Ambiente público, ambiente público. O glorioso manto de Agripa, do rei Agripa, né? As vestes reais de Agripa, está em Atos 12, 21. Os bajuladores saudam Agripa como divino, José falando. Os bajuladores saudam Agripa como divino. Capítulo 12, versículo 22. Agripa sofre o julgamento divino imediatamente depois. Agripa sofre o julgamento divino imediatamente depois. Aí vai, ó. Ele vai fazer comparando José, que não tinha nada a ver com o cristianismo, não era cristão, com Lucas, mostrando que Lucas não está inventando nada, mas está narrando aquilo que aconteceu. Aí vem aqui, ó. A lista potencial de correspondência pode estender a mais de 100 páginas, como ocorre em uma monografia de Cole Hammer, incluindo aqui está uma pequena amostra dos exemplos dados por ele. Vamos lá. Atestação sobre Sérgio Paulo, o procônsul ali, em Atos 13:7, e suas conexões familiares com a região onde Paulo viajou em seguida, incluindo Antioquia da Pisídia e Icônio, tá? Greg Keane ele trata sobre tudo isso no seu comentário de Atos, que nós não temos em português, infelizmente, né? Infelizmente. Não foi traduzido ainda essa obra. Embora Paulo nunca tenha ostentado a cidadania romana, seu nome apoia fortemente a probabilidade de que ele era de fato cidadão romano, né? Que Paulo é o nome romano, significa pequeno, ou humilde, que as tem as notas de rodapé, né? A estrada romana de Filipos a Tessalônica incluiria paradas em Anfípolis e Apolônia, tem Atos 17:1. As citações em Atos 17:28 provavelmente derivam de autores que se encaixam nos antecedentes de Paulo em Tasso, uma citação de Arato, e sua menção a um Deus desconhecido, que é uma citação de Epimênides. Meu irmão, olha que material maravilhoso. Tá? Aí ele continua aqui, ó. Tá? Aqui ele termina com a citação de Epimênides, né? Talvez sugira que o relato nesse capítulo condense uma mensagem original de Paulo mais longa. Continuando aqui, ó. Um historiador romano atesta a expulsão citada em 18:2, provavelmente na época mencionada. Uma inscrição atesta que Galho esteve em Corinto no mesmo ano em que Paulo se apresenta diante dele, no capítulo 18, versículo 2. Então, tudo aqui não é ficção, são atestadas por documentos, até fatos que foram encontrados pela arqueologia, da autenticidade de Atos. É isso que o autor está comparando aqui. Aqui, ó. As viagens e sua duração, no capítulo 20, do versículo 13 a 17, e o capítulo 21, versículo de 1 a 8, corresponde ao que é conhecido. Tá? O único discurso cristão em Atos, capítulo 20, versículo 18 a 35, notavelmente no material nós, está cheio da linguagem que Paulo usou em suas cartas às igrejas. Então, isso é um fato, né? Outras fontes igualmente atestam a pena de morte para gentios que entrassem no templo. Tá? Uma corte romana na fortaleza Antônia vigiava tumultos no templo que precisassem ser acalmados. Joséfo também cita a escada pela qual os soldados alocados na fortaleza Antônia desciam ao templo, que está aqui em Atos, né? Então é muita coisa aqui, ó. Outra aqui, ó. A arqueologia confirma que Antipátride
era a parada apropriada na estrada de Jerusalém para Cesareia. E o terreno e a demografia étnica demonstram ser o lugar mais seguro para o descanso da infantaria, tá? E vem muita coisa aqui, ó, tá? Aí chega aqui, comparação de eventos e atos, e nas cartas de Paulo ele faz uma comparação, não dá para ler por causa do tempo, queridos. Olha só. Lucas estava presente com Paulo em suas viagens. É muita coisa que ele mostra aqui, o Greg Kinnear. E tudo isso está relatado no seu comentário de Atos dos Apóstolos, de 4.000 páginas. Imagina, 4.000 páginas sobre Atos. São 4 volumes. Espero que uma editora brasileira aí, futuramente, venha trazer esse material para nós. Mas com as 4.000 páginas, né? Porque às vezes tem 4.000 páginas, o camarada quer fazer um livro de 1.000 páginas. Vai tirar metade da obra. Tem que publicar a obra como inteira, né? Nos 4 volumes. E aqui está, ó, a comparação de eventos em Atos e nas cartas de Paulo. Olha, tanto, você vai comparar aqui, fazer comparações. É muita coisa, olha só. Olha só. Olha. Isso aqui você dá uma aula, meu irmão. É maravilhoso. Ó, objeções que são por vezes apresentadas em relação a Lucas, né? Olha que tanta coisa. E aqui termina. Tá? E aqui termina a conclusão. Tá? Então, todos os capítulos, eles abordam dessa forma, mostrando, tá, os argumentos nossos, os argumentos de teólogos e de professores do Novo Testamento, de ortodoxos, acerca do Jesus histórico e sobre as pesquisas mais recentes sobre esse importante assunto. E se vocês gostaram, queridos, de mais um material, de mais essa dica de leitura, deixe aqui o seu like, deixe nos seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Lembrando que todos aqui, que eu citei aqui no começo do vídeo, os nomes, né, são doutores em Novo Testamento. PhD, ThD, né, são grandes eruditos em Novo Testamento e também em crítica textual, tá? Enfim. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, pelos seus carinhos. Divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas e para todos aqueles que gostam de bons materiais acadêmicos. Graça e paz a todos vocês. Até os próximos reviews.